E o que você recebe de comentário, tanto de testemunho quanto de pedidos de oração, onde você acha que a igreja está mais fragilizada, em que o povo cristão mais necessitado? Aonde a igreja foi se perdendo, lá de trás até hoje? Ah, hoje se fala muito de resultado, né? Então, assim, prosperidade. Eu sei que prosperidade não é dinheiro. Também é. Pode ser um gomo da prosperidade. A prosperidade é um fruto. Dinheiro sem uma família feliz não tem sentido nenhum. Dinheiro sem saúde não tem sentido nenhum, né? Então, eu vejo que hoje se fala muito, se coloca muito essa questão assim de medir, né, se você é de Deus ou que Deus está com você pelos resultados que você mostra. Como se isso fosse o fruto, né? O fruto do Espírito, né? Não é? Então a pessoa chega na igreja, isso é comum no nosso meio, né? O cara chega com um carrão. Esse irmão é abençoado, hein? É, Isso sai automaticamente da boca. Esse irmão ele é abençoado. E o irmão se sente abençoado. Mas não tem nada a ver. Então eu acho que essa narrativa, levantar essa bandeira, não que Deus não tenha a prosperidade financeira, não que Deus não possa fazer você ser conquistar realizado. coisas, né, se realizar e tal, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com a saúde, tem a ver com a sua família, tem a ver com tudo, com o fruto inteiro. Então, se exaltou muito um gomo só desse fruto. Se exaltou não, se falou muito de prosperidade financeira. Então, acho que nos perdemos muito nisso, né? Idolatrando nossas conquistas, colocando em voga aquilo que a ferrugem vai corroer, o ladrão vai roubar, né? E as pessoas sempre, não, eu sou abençoado, eu tenho isso. Mas se a sua família está destruída, você é mais pobre do que você imagina, né? Se a tua saúde está prejudicada, o dinheiro não compra a saúde. Então, você está feliz, você está provido, você tem uma família abençoada, você comeu hoje, você tem o que vestir, né? Você foi para a igreja com a sua família, isso é uma dádiva do céu maravilhosa, você está com a sua família ali, você tem isso na sua vida, cara, você é muito mais que um bilionário, né? Você é muito mais do que você imagina, assim, e muita gente não consegue ver isso. Tem pessoas correndo hoje, a pessoa está com uma família abençoada, ela está com saúde, ela tem o que vestir, ela tem o que comer, mas ela ainda está correndo atrás, achando que está faltando alguma coisa. Ah, não, porque eu preciso chegar naquele ponto ali. Eu não estou dizendo que é mal você chegar naquele ponto financeiro, ou porque eu vi um fulano ter tal coisa, eu também quero ter. Mas se você condicionar a bênção de Deus àquilo, você já se perdeu. Porque não há contentamento, né? Você tem que se contentar e entender que o que você tem hoje, muita gente não tem. Quando eu falo de família, tem bilionários que não têm família, né? E o cara pode chegar num supermercado e falar assim, quero comprar uma família pronta, que me ama, filhos que me amam, uma esposa que me ama, que seja, né? Não compra isso. Não existe. Bem pelo contrário, né? É algo que você constrói, é algo que Deus vai te dando, é algo que você vai, é graça de Deus. Então, algo que eu acho que deu essa alterada na realidade foi isso, foi fazer com que as pessoas acreditassem que a prosperidade é o maior sinal da bênção de Deus na vida de alguém. E a vaidade também, eu creio que por conta da rede social, de todo mundo ficar conhecido rapidamente, Sim. acho que isso foi, né, tirando o coração do foco. Sim. Comparação, né? Hoje tem um espírito de comparação. Às vezes eu vou ministrar em algumas igrejas e quando eu vou orar, Deus me fala sobre o espírito de comparação. Que E é um demônio. É a inveja, vem tudo, né, junto? É isso aqui, ó. A pessoa está aqui, ó. A mulher, às vezes, ela é bonita, Deus deu uma beleza para ela. Ela vem aqui e começa, não, mas eu tenho que ter esse olho.
Uhum. Ou eu tenho que ter essa boca. Uhum. Porque a boca que eu tenho não presta. Uhum. Tem uma coisa errada comigo. O meu olho que eu tenho é feio. Você não encontra uma mulher que tipo, tá satisfeita com o que... Isso é raro, isso. Antigamente não tinha isso para olhar, né? Você não tinha a visão do que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. Não. Mal e mal tinha uma pessoa na televisão lá que as mulheres viam que, né? Mas hoje elas estão o tempo todo aqui, ó, se comparando, o corpo, comparando. Cada um tem um biotipo, cada um tem um jeito, né? Sim. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que melhorar o que puder, se vestir melhor, se maquiar. Mas se Deus te deu o cabelo encaracolado, é o cabelo encaracolado, né? E é bonito. E se Deus te deu o cabelo liso, é o cabelo liso. E se Deus te deu um olho castanho, glória a Deus. Se te deu o verde, glória a Deus, né? Então as pessoas ficam nessa insatisfação e ficam, não, porque o padrão é esse aqui. Esse é o padrão. E aí ela entra numa cadeia. Como que você vê essa teologia coach? Coach? O que você vê de positivo e de negativo? Que tem desde do pastor que usa da parte coach, do coach que usa a Bíblia. Então, eu já fui numa palestra coach, né? Na verdade, me convidaram, foi bem antes ainda do canal, foi no começo ali. Eu fui convidado, falei assim, não, é um culto que vai ter sobre coisas da mente e tal, não sei o quê. Eu já era meio assim, né? Eu até fui meio preconceituoso naquele tempo. E eu lembro que eu fui nessa palestra coach e eu fui impactado lá. E o cara era crente, o cara que estava dando a palestra. E ele só falou coisa boa. Não achei que ele falou coisas assim... Ele usou muito a Bíblia, tinha gente que não era, né, cristã, mas ele usou muito a palavra de Deus. Para mim era algo assim, para o meu positivo. mundo, para minha bolha, era tipo assim, como se fosse um seminário, né? Ele falou muita coisa que fez sentido, ele falou muito da ciência e a Bíblia, né? Que a Bíblia já conta tudo que a ciência fala hoje e tal, a Bíblia já falava isso muito antes. Então, assim, eu fui impactado naquela palestra lá. E eu lembro que no final ele mandou fazer uma carta, né? O que você espera de você daqui a um ano? É coisa de coach, gente. E eu lembro que eu escrevi que eu queria ter um canal. Eu estava fazendo vídeos já, né? Eu queria um canal grande, eu queria avançar nisso e tal. Acho que foi a única vez que eu escrevi algo assim, olhando para o futuro. E sem querer, querendo, eu achei a carta 1 ano e meio depois daquilo lá. Eu nem lembrava dessa carta. Na hora que eu abri assim, tudo que eu tinha escrito, não é que estava acontecendo, mas não foi por causa da palestra, coach, é porque eu estava pedindo algo para Deus. Eu só peguei minha oração e escrevi ali, né? Mas aquilo te fez, eu acho que ativou algo em você que talvez você não fizesse naturalmente. Aí alguém pode falar assim, então o Vagnão é coach. Eu não sou coach. Eu acho que tem ocasião certa para tudo, né? Hoje se usa muito neurociência, a estratégia humana para convencimento de massas, para você... Mas é a estratégia humana, e o que é do homem não perdura, não tem fruto, entendeu? O que é do homem pode dar um resultado passageiro, né? Resultados passageiros, você vê muita gente vazia, né? Você vê, uau, a igreja está cheia, né? De repente tá cheio de um monte de gente que não está ali por causa de Jesus. Que é movido por uma emoção momentânea e depois não é levado a buscar a palavra, a conhecer mais a profundidade. E a igreja que abre a Bíblia, né? E fala ali de arrependimento e fala do evangelho puro e simples, muitas vezes está vazia, né? Então, assim, nós estamos num tempo que, sim, a mensagem do evangelho, o evangelho coach mesmo assim, é altamente prejudicial. É muito ruim. Mas se você vai para uma palestra coach, que é para aquele fim, que tem ali, né, você quer aprender sobre um assunto, enfim, não é ruim. Se eu for falar aqui que é ruim, eu vou estar sendo hipócrita. Porque o que eu vi naquele dia, naqueles 3 dias, foi bom, né? Foi uma experiência que eu até acho que algumas pessoas deviam ir, né? Agora,
levar isso para o altar, né? Usar as estratégias no altar e dizer assim, puxa, se eu usar isso aqui, dá muito mais resultado do que eu falar aqui de arrependimento, né? Sim, se eu usar o tom tal de voz, a palavra que vai gerar uma emoção. Frase de efeito. A frase eu pronta. Eu tenho né? uma coisa com frase de efeito, porque às vezes parece que a frase de efeito ela causa mais efeito do que abrir o próprio versículo. O cara fala assim, uma frase de efeito, pá! Daí a pessoa já está anotando aí todo aquela mundo, frase. Uau! Agora o versículo não anota. Uau, né? Uau! Essa frase, né? E ainda grita, fala Deus! E a Bíblia, e a palavra mesmo, que é o que ela muda. é digna de aceitação, né? De toda aceitação. Mas o cara lê o versículo ali, todo mundo, legal, né?